E depois dessas manifestações na abertura da primeira sessão do semestre, o plenário prosseguiu com o julgamento de ações que questionam as taxas estaduais sobre atividades de mineração. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Renato Rossi, que acompanhou tudo e tem os detalhes desse julgamento para a gente. Oi, Renato, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Foi um julgamento conjunto de 3 ações propostas pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, contra leis dos estados do Pará, Amapá e Minas Gerais. Os relatores foram os ministros Edson Fachin, Nunes Marques e o presidente do STF, Luiz Fux, todos contrários às ações. Eu converso com o consultor jurídico, Daniel Villanova, para saber o desfecho desse julgamento. Boa noite, Daniel. Boa noite, Renato. Por maioria, aí prevaleceu o entendimento da Corte de que essas cobranças, essas taxas, são legítimas nesses 3 estados, né? Quais os principais argumentos, Daniel? Olha, a CNI, que apresentou as ações contra essas leis estaduais, buscava a inconstitucionalidade dessas leis sob o argumento de que os estados não teriam competência para legislar e disciplinar a matéria. Um outro argumento é de que a forma pela qual essa taxa foi instituída, ela seria uma espécie de imposto disfarçado e que teria inclusive alguns elementos de desproporcionalidade. Esses argumentos, porém, não tiveram o assentimento do tribunal, que por 7 votos a 4 entendeu que é legítimo sim que os estados disciplinem o assunto, porque isso envolve uma matéria do chamado poder de polícia, que é o poder de fiscalizar as atividades minerárias. E a importância desses casos, Renato, é que esses 3 estados são referências na exploração mineral no Brasil. Então é um importante marco, são casos líderes para que os demais estados possam regulamentar e estabelecer novas balizas que venham a ser eventualmente impugnadas. Alguns ministros ficaram vencidos aí. Quais os principais argumentos apresentados por eles? Olha, nós tivemos nos 4 votos divergentes 2 linhas. A primeira delas, que foi iniciada pelo ministro André Mendonça e pelo ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que haveria uma violação ao princípio da proporcionalidade, em especial no que concerne ao preço, o custo dessa atividade de fiscalização e os valores que seriam arrecadados por imposição dessas taxas. A segunda linha de argumentação, que também ficou vencida, foi iniciada pelo ministro Ricardo Lewandowski e também chancelada pelo ministro Gilmar Mendes, e envolvia justamente o tema de saber se os estados membros da federação podem ou não disciplinar esse tipo de matéria, que é uma matéria que tem um peculiar interesse nacional e que a União Federal teria uma maior prevalência federativa para tratar do assunto. Mas as 2 teses e esses 4 votos ficaram vencidos. Prevaleceu no plenário por 7 votos a 4 a ideia de que é legítima a imposição dessas taxas pelos estados da federação. Ou seja, um julgamento importante aí na retomada dos trabalhos com essa sessão extraordinária. Outros estados têm atividade de exploração minerária e essa decisão serve aí para balizar, né? Exatamente, é uma referência muito importante, em especial porque as atividades minerárias no Brasil correspondem a um setor da economia que equivale a 1/3 do PIB do Brasil. Então é importante a gente ter segurança jurídica e o Supremo contribuiu para isso hoje, definindo aí balizas para interpretação. Daniel, muito obrigado pela participação aqui, pelos esclarecimentos aqui, viu? Voltamos com você, William. Obrigado, Renato. Obrigado, doutor Daniel.